Eu sempre fui de fazer muitas coisas, né? Da minha natureza. E aí eu entendi que as exigências próprias das recuperações cirúrgicas que eu precisei passar, da quimioterapia, da radioterapia, de todo o processo, do cansaço de ir ao hospital com muita frequência, do cansaço de ter que lidar com muitos exames, às vezes no mesmo dia. Então, aquilo tudo me deixava cansada fisicamente, cansada emocionalmente, com a cabeça também cansada, cheia. E aí eu não conseguia mais dar conta, né, de tudo que eu fazia antes. E eu precisei entender o seguinte, que era uma fase de que eu precisava contar com a ajuda das pessoas que Deus me mandava. E nisso, eu precisei entender que eu tinha que ter humildade. Humildade de pedir ajuda, humildade para dizer, não consigo. Difícil dizer não consigo. Antes de dizer não consigo, eu sempre tento, algumas vezes. Mas nessa fase, era muito difícil. Então eu precisava entender, Camila, é um tempo de parada. É um tempo que você precisa crescer como pessoa. É um tempo que você precisa crescer na intimidade com Deus. Porque tinha hora que eu sempre fiz as minhas listas, né, de tarefas. E aí ia fazendo aquele checklist durante a fase de maior sofrimento da minha vida, que foi lidar com o tratamento do câncer. O meu checklist era me colocar diante de Deus, agradecer a Ele por ter acordado bem e pedir a Ele, Jesus, me ajuda hoje, fica comigo. O que o Senhor tem para mim hoje? Às vezes era ficar deitada numa cama, me recuperando de uma quimioterapia. Às vezes era assistir um desenho com os meus filhos. Era o que eu conseguia fazer. E aí eu fui passando por um processo de parar de me cobrar daquela vida que eu tinha antes. Não, era uma vida nova. E aí eu entendi que eu precisava o quê? Aceitar essa vida nova e depender de Deus. A cada dia, uma dependência diferente. Hoje eu preciso depender de Deus naquele exame que precisa ser aprovado. Hoje eu preciso depender de Deus nessa proposta aqui que eu preciso decidir o que um médico fala, o que o outro fala. Dependência de Deus.